Você está ouvindo o podcast de Humanidades e Ciências Sociais. Hoje, com o ecologista, gestor ambiental e produtor cultural Sérgio Ricardo, um dos fundadores do movimento Bahia Viva. Olá, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Boa noite, Boa noite. Guilherme, Jéssica. Primeiro, eu queria agradecer você por estar disponibilizando esse tempo com a gente aqui. Vai ser de muito proveito tanto para a matéria quanto para conhecimento geral para a gente também. E primeiro, logo de cara, eu queria perguntar para você qual foi o impacto da Reduc na vida dos pescadores locais, tanto no caso na Baía de Guanabara, e também queria que você falasse um pouco qual foi o impacto na própria Baía de Guanabara. Olha, primeiro quero agradecer aí o convite, né, em nome do Movimento Bahia Viva. Nós somos uma organização socioambientalista que, desde a sua fundação, tem uma vinculação muito grande com a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, porque o fundador do Bahia Viva foi o professor Elmo da Silva Amador, que foi diretor do Instituto de Geociências da UFRJ. Né? O Elmo ele é o principal pesquisador da Baía de Guanabara, estudou durante mais de 30 anos, e além de pesquisador cientista, ele era um ativista político, era militante, né? E o Bahia Viva surge aí dessa luta aí do Elmo, final dos anos 70, contra os aterros dos manguezais, né, do fundo da Bahia. Em 1984 surge o coletivo SOS Bahia de Guanabara, e eu falo que eu sou da segunda geração dos anos 90, quando se discutia um programa de despoluição da Baía de Guanabara, com financiamento do BID, que, por incrível que pareça, até hoje não foi concluído, até hoje as obras não foram concluídas, né? E então, depois o professor Elmo, infelizmente, adoeceu, teve câncer, veio a falecer, e nós retomamos o Bahia Viva quando veio aquele ciclo dos mega eventos e a Olimpíada de 2016, né? Então, sobre a questão da Reduc, a questão toda é a seguinte: existe uma Baía de Guanabara antes e depois da Reduc, né? Foi publicado, inclusive, um livro, há poucos anos atrás, que eu recomendo para vocês, que é de um coletivo parceiro nosso, que é o FAP-BG, que é o Fórum dos Atingidos pela Indústria Petroquímica, Petrolífera e Petroquímica da Baía de Guanabara. Foi um livro dos 50 anos da Reduc, é um balanço crítico, né? Um balanço socioambiental. Lá tem muitas informações, mas o que acontece é que a Reduc ela é um empreendimento da década de 50, né? Em que o Brasil vivia, no governo Vargas, um ciclo industrial, ali é a origem da industrialização no Brasil, né? E ela durante muitos anos, ela foi classificada como a principal poluidora individual da Baía de Guanabara, né? Nós tivemos, no entorno da Bahia, chegamos a ter cerca de 10 mil indústrias, e até ali no início dos anos 90, né, porque o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização muito grande, e na década de 90 foram classificadas pela FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, que hoje é o INEA, né? Instituto Estadual do Ambiente. Inclusive, o professor Elmo Amador, ele foi dirigente da FEEMA. A FEEMA foi o primeiro órgão ambiental do Brasil. Eu costumo dizer, Guilherme e Jéssica, que era a época em que os órgãos ambientais eram dirigidos por pesquisadores, cientistas e ecologistas. Então, o Elmo foi da primeira diretoria, junto com outras pessoas importantes, Norma Cruz de Maciel, que é uma bióloga, né? Então, desde aquela época já havia uma preocupação com a poluição da Reduc, né? É, e no, no,
na década de 90, ela era classificada como a maior poluidora individual. E, naquela época, a FEEMA ela passou a publicar, como parte de um compromisso do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que é o PDBG, financiado pelo BID. Esse programa começou em 1995 e até hoje não foi concluído. Ela começou a classificar as 50 maiores poluidoras da Baía de Guanabara, as grandes empresas poluidoras, as que geravam mais lixo químico, lixo industrial, volume de óleo e graxa, tinha alguns parâmetros, né? E aí a Reduc sempre o ranking da poluição. Até que ocorreram vários desastres ou acidentes. Em 72, acho que é 72, tem um acidente histórico que uma caldeira lá explodiu, voou pedaços para tudo que é lado, para Duque de Caxias, para vários municípios. Se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode dar referências, que eu acho importante, né? E a Reduc sempre na pauta dos ecologistas, por vazar esgoto, óleo e graxa, né? Até que em 2000 ocorreu um grande desastre, a madrugada do dia 18 de janeiro de 2000, que foi aquele grande, considerado um dos maiores desastres ambientais na Baía de Guanabara. Houve um outro anterior, em 1974, de um navio iraquiano Tariq. Não há muita informação sobre esse vazamento, porque, imagina, naquela época, a gente vivia uma ditadura militar, não tinha os órgãos ambientais, e a ecologia só visionário como o Elmo Amador, que falava em ecologia. E o Elmo já falava em ecologia social. Então, isso não era uma agenda do Brasil, né? Então, esse navio Tariq, há informações que ele pode ter vazado entre 4 a 6 mil toneladas de óleo. Inclusive, Jéssica, o nosso manguezal do Rio Jequiá aqui, ele foi inundado de óleo aqui na Ilha do Governador, que hoje em dia é uma APARU, uma área de proteção ambiental e recuperação urbana do manguezal do Rio Jequiá. Nós lutamos no final dos anos 80 para criar essa APARU. Ele foi inundado de óleo e alguém botou fogo. E tem até um filme de um artista plástico, José Alencar, J. Alencar, que ele filmou lá de cima, numa Super 8, era um equipamento de filmagem que existia na época, era super moderno na época, e ele filmou todo o canal do Jequiá pegando fogo desse óleo do navio Tariq. Demorou 30 anos para o manguezal se recuperar. Vocês vejam só como o impacto que acontece na natureza, né? Então, houve esse desastre, e depois houve o da Baía de Guanabara, que estima-se que foi 1,8 milhões de litros de óleo, a mancha atingiu 50 quilômetros de extensão, e um desastre ambiental muito grande. Vocês sabem que nós fomos uma das primeiras pessoas que foram informadas desse desastre pelos pescadores. No outro dia de manhã, cedinho, já tem mais reportagens, eu lá na praia de Mauá, com pescadores em barco, enfim, uma batalha enorme. A partir daí, aconteceram vários debates, discussões, e, na época, o Bahia Viva, através de um documento do professor Elmo Amador, nós entramos com denúncias no Ministério Público Federal e Estadual, alertando que o impacto socioambiental ele poderia perdurar durante cerca de 20 anos. Infelizmente, nós estávamos certos, né? Porque houve uma grande responsabilidade, a partir de parecer técnico, inclusive de um professor da UERJ, o IBAMA acabou liberando a pesca em menos de um mês. Que foi uma grande responsabilidade. Com isso, logicamente, que favoreceu a Petrobras à época, né? E, de alguma forma, ajudou a minimizar o impacto social, né? Inclusive na opinião pública. E
Naquela época, então, nós levantamos esse debate, né? Sob responsabilidade criminal, inclusive da direção da Petrobras, porque aquele duto, não sei se vocês sabem, ele era um oleoduto que ele liga a refinaria Duque de Caxias, ele passa aqui dos fundos da Ilha do Governador, em frente à comunidade pesqueira de Tubiacanga, que ficou inundado de óleo, os manguezais inundados de óleo. Depois ele ressurge, então ele é submerso, ele reaparece no bairro dos Bancários, na Ilha do Governador, onde também tem outra comunidade pesqueira, e ele corta uma faixa por um terreno da Marinha, que é o quartel dos fuzileiros navais da Marinha, né? Ali acho que é o Paissandu, né? E sai cortando áreas urbanas na Ilha do Governador, pelos Bancários, freguesia, até o terminal da Ilha d'Água, né? Em frente à Ilha do Governador. Esse era esse duto, né? Esse duto ele não tinha licença ambiental na época do vazamento, portanto, ele não poderia estar operando. Então, aí tem crime, tem responsabilidade. Quem foi, no final, responsabilizado foi o operador, né? Acusaram ele de ter dormido durante a noite e ele foi o único que foi responsabilizado. Nenhum dirigente da Reduc, da Petrobras, muito menos a presidência da Petrobras. É importante destacar que, naquela época, era o governo Fernando Henrique Cardoso e o projeto da presidência da República era a privatização da Petrobras, né? Havia foi, inclusive, eles criaram uma logomarca que passava a ser Petrobras com X e não com S, e o debate na sociedade brasileira era a privatização. Ali nós vivíamos nos anos 90, o auge do neoliberalismo no Brasil, ocorreram muitas privatizações e a Petrobras era uma das bolas da vez. E naquela época, os sindicatos, em especial o Sindicato dos Trabalhadores de Duque de Caxias, o Sindipetro Caxias, ele tinha feito várias denúncias, inclusive ao Ministério Público do Trabalho, sobre a insegurança desse duto e de outros equipamentos da Reduc. Eles diziam, vai acontecer uma tragédia, durante anos, e ninguém dava bola. Pelo contrário, o governo Fernando Henrique ele perseguiu os sindicalistas. Teve, não sei se vocês sabem, parece que 190 petroleiros que protestavam numa greve ficaram demitidos. Eles demoraram 10 anos, já só no primeiro governo Lula, que eles perderam o emprego, ficaram sem renda. Então, quem lutava dentro da Petrobras naquela época era perseguido. Então, essa documentação toda apareceu, foram feitas CPIs federais, tem também uma sindicância, uma comissão de sindicância, que foi feita à época pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA do Rio de Janeiro, teve publicação, nós fomos depor dessas comissões todas, é um material que talvez vocês possam buscar como fonte, e o CREA, ele enfocou muito essa questão de que ali era uma tragédia anunciada, já oficialmente notificada pelo sindicato para diversas autoridades, inclusive para o Ministério do Trabalho. Ninguém tomou providência na época, né? Então, então foi um desastre muito grande, e os impactos eles estão até hoje, gente, porque a gente estima que houve uma queda de 90% da produção pesqueira, e é visível tanto o empobrecimento dos pescadores, quanto o desmantelamento cultural das comunidades pesqueiras, daquela época para cá, né? E, então, durante quase 20 anos, todo aniversário desse vazamento, nós organizamos, o Bahia Viva e Fórum dos Pescadores, entidade pesqueira, nós organizamos protestos na porta da Petrobras, audiência pública. Se vocês buscarem na internet, vão ver aí isso e tudo mais. Em vários momentos, nós tentamos interlocução com a empresa, inclusive do governo Lula, através da ouvidoria da Petrobras, presidência da Petrobras, enfim. Eu desde o início, eu defendia uma tese que a indenização, parte dela, fosse convertida
investimento em uma política pesqueira. Por exemplo, a construção de cais, renovação da frota, fábrica de gelo, escola de pesca, capacitação profissional, enfim, que parte da indenização servisse exatamente para implantar uma política pesqueira no Rio de Janeiro que não tem, né? E essas negociações aconteceram em vários momentos durante esse período em que o Brasil teve um governo mais progressista, tal, mas nada saiu do papel, né? A empresa ficou litigando na justiça. Eu e o Elmo Amador, nós somos as únicas testemunhas dessa ação a favor dos pescadores. Inclusive, no dia que eu fui depor, houve uma grande barqueata, mais de 1.000 pescadores em volta do fórum. Os advogados da Petrobras quase não me deixaram falar, e nem o Elmo. A juíza teve que bater na mesa e dizer, olha, deixa os ecologistas falar. E a sentença da juíza, que é Simone, eu não lembro agora, me desculpa o sobrenome dela, mas eu posso enviar depois para vocês, tem lá uma declaração do Elmo, uma minha, exatamente nesse aspecto. O que ela queria saber era o seguinte, dos ecologistas, quanto tempo vai durar o impacto? E aí a gente explicou para ela que existe um impacto sobre a natureza, sobre os manguezais, que até hoje ainda tem óleo na raiz do mangue, etc. e tal, mas também existe um impacto social. Portanto, esse impacto ele tem que ser visto do ponto de vista socioambiental. E ela não... Mas o que é isso? E a gente teve que explicar, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, um grupo menor de 200 e poucos pescadores, bom, só para entender, nós sempre tivemos uma posição crítica em relação à Federação de Pescadores. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, acho que tem 4 ou 5 federações. Está cheio de pelego da pesca. Não sei se vocês sabem o que é pelego. Não sei o que seria isso. Pelego é um termo que foi criado pelo movimento operário para designar os sindicalistas que traíam os trabalhadores, que negociavam com o patrão por fora. Entendi. Então, pelego é uma expressão utilizada no meio sindical. O cara que é o presidente do sindicato e está lá comendo na mão das empresas ou do governo e traindo os trabalhadores, o pessoal diz o nome de pelego, é o traidor. Então, nós fizemos sempre uma crítica a essa federação, que a FEPERJ, por N motivos, enfim. Depois, se vocês tiverem interesse, eu falo para vocês informalmente. Claro, mas claro. Nós fomos procurados na época. Lembra que nós fizemos a denúncia no Ministério Público? Nós fomos a única organização que fez denúncia ao Ministério Público, porque a Petrobras criou uma mesa de diálogo e, literalmente, comprou um monte de ONG ambiental no Rio de Janeiro, com projetos disso, daquilo, plantar mangue, projeto de educação ambiental. Ficou um monte de ONGs do Rio de Janeiro embaixo das asas ou do sovaco da Petrobras, e de bico calado. O Bahia Viva fez essa denúncia. Né? Essa questão, ela inclusive dividiu o movimento ambiental do Rio de Janeiro durante décadas. Até hoje existem campos diferentes. O nosso campo, que é o campo do socioambientalismo, o campo da luta por justiça ambiental, e um outro campo que eu chamo de ecologia de mercado. É outra denominação são organizações que têm características diferentes, né? Mas essa questão ela é relevante porque nós fomos procurados pela federação porque a nossa denúncia pedia a responsabilização criminal do presidente da FEEMA, na época, e dos diretores e da presidente da Petrobras. Se não tinha licença ambiental, todo mundo sabia, existiam denúncias, e aconteceu um desastre, alguém tem que se responsabilizar, gente. Bom, a federação nos procurou e eu tive longas conversas com o professor Elmo Amador, inclusive bebendo um chopinho e tal, e café também, né? E ele disse assim, Sérgio,
nós não confiamos na federação, mas eu acho que nós devemos depor, porque nós vamos estar fazendo pelos pescadores. Nós vamos estar fazendo, se um dia essa ação for ganha, se houver uma responsabilização ou uma eventual indenização financeira, que era o objetivo da federação, nós vamos estar fazendo pelos pescadores. E aí nós fomos depor, né? Para deixar claro, nós temos uma posição crítica em relação a como essa federação atua. Enfim, o nosso entendimento é que ela não defende, ela nunca defendeu os direitos dos pescadores. E o que aconteceu na caminhada? Um grupo de pescadores, 200 e poucos, eles não entraram na ação da federação. Eles procuraram uma outra organização, que na época era o Instituto Baton Mouche. Vocês são muito jovens, não devem lembrar. Houve uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, numa embarcação, Baton Mouche, que morreram várias pessoas. Eu acho que no Réveillon. Nossa, não lembro. Foi quando? Cara, eu acho que isso foi nos anos 90 para o início dos anos 2000. Ah, então é. Não. Inclusive pessoas de famílias, pai de um amigo meu, que era militante com a gente. E aí se criou uma associação Baton Mouche. O advogado é o famoso João Tancredo, que foi diretor da OAB. É um advogado que atuou naquele caso da chacina da Candelária. Ele sempre atua com os movimentos sociais e com os trabalhadores. Ele está o contra-direito, né? Então, o João Tancredo. Depois, essa associação Baton Mouche virou o IDDH, que é o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, que teve muita repercussão naquelas manifestações de 2013. Não tinha um instituto que defendia os jovens quando eram presos, os militantes, os ativistas? Isso eu conheço. Então, é o IDDH, mas ele antes foi a Associação Baton Mouche, tá? Bom, esses pescadores, eles foram indenizados há mais de 10 anos atrás. Inclusive, um grupo aqui de Tubiacanga, Praia de Ramos e da Kelson, favela da Kelson, que é uma comunidade pesqueira. Foram indenizados. E aí, por que eles foram indenizados e a federação não foi? Então, eu diria que essa federação ela criou dificuldades para ganhar facilidades. Resumo da ópera. Passou 21 anos, idas e vindas. Vocês estão sabendo que a Petrobras está pagando os pescadores? A gente leu sobre, mas viu que ainda tem alguns reivindicando que não foi o valor que eles tinham pedido e alguns não foram contemplados com as indenizações também. Muita gente, inclusive, algumas denúncias, né, de que não, algumas pessoas recebendo que não eram, na verdade, pessoas que sofreram o impacto da tragédia. Até, eu acho que eu mandei para o Guilherme, né? Sim, sim. Alguém fazendo, acho que era você mesmo, e eu acho que tinha também no blog, né, nos comentários. E a gente chegou a ver o link da Petrobras com a lista, né, que ela lançou. Tipo. Então, a questão toda é a seguinte, o Estado de Janeiro nunca teve um censo pesqueiro, tá? Então, ninguém sabe quantos são os pescadores. Na época, quando a federação entrou, ela reivindicava o pagamento para 21 mil e poucos pescadores. E a Petrobras sempre questionou isso, porque dizem que tinham naquela lista pessoas que nunca foram pescadoras e pessoas que já estavam mortas. Então, isso era uma das polêmicas. Qual era a polêmica? Quanto tempo vai durar o dano? Correto? Porque é isso que define o valor. 2, quem é o pescador? Quantos são? Quem são os beneficiários? Então, esse é um processo com muitas polêmicas. E aí, o que aconteceu? No final das contas, ficou 12 mil e poucos beneficiários, tá? Eu tenho um número aqui preciso, que depois eu posso mandar para você. O pessoal que foi beneficiário, que foi indenizado, eles receberam valores acima de 40 mil, há mais de 10 anos atrás. Portanto, se o impacto ele é cumulativo, não poderia ser o valor que está sendo pago agora de 5 mil. Então, esse valor ele é absolutamente irrisório. Tá? Quem fechou esse valor? Foi essa federação.
E aí, gente, vocês têm acesso ao documento do acordo? Então, me mandem um e-mail que eu vou mandar uma documentação para vocês. Nós conseguimos acesso aos documentos. E olha, Isso é pessoal, ótimo. eu vou falar para vocês. É um absurdo o acordo. Nós estimávamos que o valor total para 12 mil e pouco, tendo como média da indenização o valor que foi pago há uns anos atrás, inclusive, se vocês quiserem, eu passo contato de pessoas daqui da ilha, que foram, de Tubiacanga, que foram indenizados à época. Eles podem apresentar os documentos, dar entrevista, de vai ser quanto eles ótimo. receberam. Que eu acho que é interessante para vocês compararem. Sim, sim. Vai ser ótimo. E aí, o que acontece? Nós estimávamos que, sendo 12.500 aproximadamente pescadores, a Petrobras teria a pagar algo em torno de R$1 bilhão, talvez R$1,2 bilhão. Tá? O acordo é 92 milhões. Sai por algo em torno de 10% do que era o valor total. E tem coisas bizarras desse acordo. Primeiro, o escritório de advocacia leva 30% limpo. 20% ou 30%, tá? Que agora eu não estou com... não sei quantos milhões é transferido para a federação. Então, é um acordo que foi excelente para o escritório de advocacia e excelente para a federação. Agora, para o pescador, ele não resolve, não é justo e uma série de coisas. Então, tem uma série de problemas. Tem uma questão importante, porque não sei se vocês viram, há poucos dias, nós publicamos um vídeo da Petrobras sobre isso. Apesar de não concordarmos com o valor, nós achamos pertinente. Pelo seguinte, ao longo das caminhadas, durante esses anos, lembra que a gente fazia um monte de protesto? Em 21 anos, nós fizemos, acho que, uns 18 protestos. Tá? Mobilizando os pescadores para barqueatas, que é um tipo de protesto que o Bahia Viva faz, com os barcos dos pescadores e tal. Eu comecei a perceber, Jéssica, um fenômeno, que tinham muitas viúvas. Olha que loucura, eu comecei a perceber. Eu ia em Magé, ia em São Gonçalo, em Caxias, eu comecei a perceber que tinham muitas viúvas. E elas me procuravam, Sérgio, né? Fulano faleceu, meu companheiro faleceu, eu não sei se eu tenho direito à indenização. Né? Um drama, mulheres muito empobrecidas, gente, muito empobrecidas. Algumas delas só comiam porque os pescadores, por misericórdia, davam lá a sobra da pesca, que já estava ruim para eles levarem para a casa deles, imagina dar para outro, mas eles davam aqueles peixes menores, um monte de coisa. E aí, até um dia que eu fui, numa das últimas barqueadas, eu fui com um amigo chama-se Beco da Lama, em Niterói. Tá? Fica perto da sede da FEPERJ. E um monte de barraquinho de madeira. Cheguei lá cedinho, 7h30 da manhã, e tinha mais mulher do que homem. Tudo viúva. Sem brincadeira, gente. Eu contei entre 15 a 20 mulheres que vinham me dizer. Até tinha lá... Diz que tem pescador que gosta de ter muitas famílias, né? Ainda tem o bololô. Então, não é uma viúva só. Às vezes tinha a esposa e tinha uma companheira, às vezes até com filho, um bolo. Bom, o que aconteceu? Eu percebi, aí eu caracterizei um conceito que eu chamo de viúvas da Baía de Guanabara. Né? Então, em vários lugares, eu trazia essa ideia. O que aconteceu? Agora, quando foi feito o acordo, teve que haver os questionamentos que nós estávamos fazendo, teve que haver um esclarecimento por parte da Petrobras, uma campanha, tentando explicar que os beneficiários não são apenas o pescador. Se você é filha, filho, neto, esposa, companheira, mesmo que não seja casado formalmente, né, pessoal? Tem direito.
Então, eu achei importante a gente veicular esse material para esclarecer, porque realmente é um problema muito sério, porque muitos pescadores faleceram nesse período. Muitos, né? Eu acho que tem a ver com a questão da poluição da Bahia. Entendeu? O fato deles estarem... A gente percebe, por exemplo, em Duque de Caxias, tem muitos pescadores que faleceram de câncer recentemente e muitos doentes. Muitos doentes. Inclusive, nós estamos no Ministério Público aqui questionando essa questão. Tem um fato novo em relação à Reduc, gente, que no ano passado, nós fomos procurados pela colônia de pescadores de Caxias, falando de uma tal de uma água vermelha, que sairia da Reduc, tá? Em janeiro, agora, eu fui de barco lá e nós filmamos. Isso está no canal YouTube do Bahia Viva, tá? Essa água vermelha. Então, o ano passado, a partir de uma primeira denúncia, nós abrimos um inquérito no Ministério Público Federal de São João de Meriti, e que tem atribuição sobre Caxias. Não andou muito, e agora, com esse vídeo, novamente, o MP, nós encaminhamos as representações, eu posso passar essa documentação para vocês, e o procurador da República, o Júlio Araújo, ele deu um prazo de 10 dias para a Reduc responder. A Reduc não respondeu. Nós questionamos de novo. O Ministério Público obrigou a Reduc a responder. E a resposta eu tenho aqui impressa, é assim: não vazou, não sei o quê, não. E pior, eles mandam mais de 90 páginas com toda a documentação jurídica da Petrobras, o estatuto, dizendo, sabe o quê? Se quiserem brigar na justiça, está aqui nossos documentos. Então, virou uma indústria do litígio. Enquanto o pescador está morrendo, passando fome, que eles estão classificados como extrema pobreza, é parte da população da extrema pobreza, esses escritórios de advocacia e esses consultores jurídicos da Petrobras, eles preferem brigar 20 anos. É uma coisa desumana. O cara já respondeu dizendo o seguinte: Jéssica, está aqui todos os nossos documentos, bota a gente na justiça. Nós não vamos admitir que estamos poluindo. Mesmo diante de imagens que o Bahia Viva fez lá, com dia, horário, tudo vermelho, água vermelha. Então, aí, semana passada, o procurador deu um prazo, nós respondemos juntamente com a colônia de pescadores. Então, tem uma nova frente de luta aí em relação à Reduc, né? Entre os pedidos, a gente pede que o MP faça uma recomendação técnica para que a Reduc financie um estudo epidemiológico, porque nós precisamos ver como está a saúde daquelas pessoas. Não só os pescadores, mas também a população do entorno ali daquele parque industrial, que é um dos mais antigos do país e, portanto, um dos mais poluentes, né? Então, assim, em resumido, esses 21 anos é essa questão. Não sei se ficou alguma dúvida. Não. Deu para entender bem. Até o que você falou em relação ao câncer, a gente chegou a ver alguns estudos que estavam apontando que alguns compostos aromáticos desses óleos, eles eram carcinogênicos. Então, o próprio consumo, tanto da água quanto do peixe, né, nessas localidades, pode ter, de fato, desencadeado esse câncer, né, nos pescadores. E bem interessante saber, você falou de uma forma bem geral mesmo, a gente meio que ratificou muita coisa que a gente tinha lido, soube coisa que a gente nem tinha lido em lugar nenhum. Só que uma das questões até que você apontou, você falou que uma das medidas que vocês pediram era tanto a questão da política pública para questão de desenvolvimento, né, da comunidade pesqueira no Rio, que não tinha esse investimento, né, não tinha nem mesmo um censo relativo a eles, não se conhecia. Não tinha e não tem, tá? E não tem, né? De fato, até hoje não foi feito isso. Outra questão que você apontou foi a reivindicação desse indenização em mais ou menos 1 bilhão e 200. E uma questão que a gente queria saber é que a Petrobras teve as próprias medidas, né, que eles adotaram, e eu queria saber se eles entraram em contato com os pescadores locais,
se eles chegaram a entrar em contato, além da FEPERJ, com outros movimentos, tanto quanto Bahia Viva ou contra outros movimentos. Queria saber em que estudos eles se apoiaram para botar tanto a sinderização, que você falou, de 92 milhões, quanto essa questão das ONGs, né, que eles tiveram contato para fazer alguns projetos aqui e acolá e para tentar resolver o problema, né? Eu queria saber se eles tiveram esse contato antes de desenvolver essas medidas mitigadoras que eles tiveram. Então, deixa eu dizer o seguinte, em primeiro lugar, essas pesquisas que vocês levantaram sobre relação de saúde, se vocês depois puderem nos disponibilizar, porque existem inquéritos em andamento, e o Rio de Janeiro ele tem um apagão de dados ambientais em todas as áreas. Você não conta informação sobre balneabilidade, informação confiável, né? Sobre balneabilidade de praia, sobre vazamento de chorume, sobre poluição industrial, poluição atmosférica. É uma característica do estado do Rio de Janeiro. Nesse aspecto, nós estamos muito mais atrasados do que vários outros estados, inclusive de São Paulo. Caramba! Aqui a gente ajuda todo ano várias teses, TCC, e é uma loucura. Ninguém tem acesso aos dados. A gente pode enviar, sim. A gente tem aqui É público, a gente está aqui com ele no Drive, a gente pode te mandar depois, sim. Então, que aí o que eu vou encaminhar, a gente encaminha ao Ministério Público, dizendo, olha, existem essas fontes bibliográficas, né, que o MP poderia considerar dentro do pedido que nós fizemos, né? Sim. Porque as empresas negam o crime ambiental e os órgãos ambientais, infelizmente, estão capturados pelo interesse do capital. Então, daquele mato não sai nada. Então, isso é uma coisa. O que aconteceu é o seguinte, quando houve o desastre, a Petrobras, ela primeiro, durante muitos anos, a Petrobras afirmava na justiça que ela já tinha indenizado os pescadores. O que aconteceu? Quando houve o vazamento, e foi divulgado que a Petrobras estava fazendo um cadastro, que ela parece que pagava 200 ou era 300 reais para as pessoas, ela obrigava você a assinar, ela te dava um cheque para você ir no Banco do Brasil. E ela pegava a tua assinatura. Então, veio gente de tudo que é lugar, da região dos lagos, de Campos. Aqui em Tubiacanga, era fila. Gente, sabe? Era filas de quilômetros. Aqui no Banco do Brasil, ali na Estado do Galeão, Jéssica, eram filas de pessoas. A pessoa não sabia nem onde era a Baía de Guanabara. Mas, lógico, está dando dinheiro, por quem que não quer? Todo mundo... E aí ela começou a divulgar na imprensa, a empresa, e na justiça, que aqueles documentos, que seria tipo uma ajuda emergencial, era a indenização. Então, a primeira etapa da justiça foi provar que aquilo não era indenização. Olha que loucura. Não, mas eu já indenizei os pescadores. Por quê? Lembra que eu falei que um irresponsável, um professor da UERJ, deu um parecer liberando a pesca em 30 dias? Sim, sim. O que a Petrobras disse? Olha, eu tenho um parecer aqui, que foi um parecer para o IBAMA na época, né? O IBAMA liberou a pesca, então, portanto, o que eu devo para vocês é um mês. O impacto é de um mês. Está aqui, 450 prata, 300 prata, 500, valores assim, tá? Não era nem um salário mínimo na época. Eram valores assim, uma média, talvez, uns 400 reais. Então, anos para provar que aquilo não era indenização. Talvez uma ajuda emergencial, seja lá o nome que queira se dar. Então, como é que era isso? A Petrobras pagava para lideranças locais, o cara da associação de moradores, um comerciante, para preencher essas fichas. Então, você ganhava aqui na ilha R$1.500, mas você tinha que levar 100 assinaturas, sacou? No final, eles ficaram com milhares de assinaturas. E eles diziam que aquilo eram os pescadores. Olha que loucura. Então, eles criaram um comércio já era uma estratégia pensada. O que é que eles achavam? Isso vai bater na justiça e nós temos que nos respaldar. Tinha a logo da Petrobras, você botava nome, teu CPF, identidade, papapá. Acho que nem pedia o endereço. Então, isso foi um primeiro momento. E aí, lógico, ela dialogava com as associações, colônia de pesca, etc. e tal, papá. Mas as colônias são todas vinculadas à FEPERJ. Sempre quem negociou foi a FEPERJ. Eu não sei se vocês sabem,
essa ação corre em segredo de justiça há anos, a pedido, sabe de quem? Da federação. Ora, se é uma ação de interesse coletivo, gente, um sindicato, uma colônia, não, uma federação, não pode pedir sigilo. Por que sigilo? Por que sigilo? Se é uma ação de interesse coletivo. Entendeu? Então, o que aconteceu? Durante mais de 10 anos, os pescadores não conseguiam acessar, nem para saber se o nome deles estava na lista. Uma coisa, muitas artimanhas jurídicas nesse negócio. Resumo da ópera, que saiu esse acordo, a federação vai se dar muito bem, a Petrobras se livra do seu maior passivo ambiental, o advogado fica milionário e os pescadores continuam na pobreza. Em resumo, é isso. O que aconteceu foi o seguinte, nós fomos procurados agora em fevereiro pela Petrobras, pela gerência de relacionamento comunitário, porque a juíza obrigou eles a informarem as partes. E nós somos parte. No meu caso, o Elmo Amador já faleceu. Eu sou como testemunha. E aí eles nos procuraram, fizeram um contato na nossa rede social e nós fizemos um pedido da documentação. E eles mandaram esse contrato. Né? Esse contrato que nós questionamos ele. Né? E o contrato, vocês vão ver as cláusulas lá, os pescadores abrem mão para a vida toda de litigar com a Petrobras. Caramba. O contrato, olha, eu perdi sono aqui uns 2 dias quando eu li esse contrato. Você desumano, né, de fato. Então, é isso. Então, está um problema enorme. O que está acontecendo agora? Muitos pescadores, por não confiarem na federação, eles foram constituindo advogados, tá certo? E aí os advogados, tem 2, um é o Marcelo, que é da OAB aqui da ilha, ele mora aqui, o escritório dele na Estrada do Galeão, e o outro é o Zé Luiz, advogado de Caxias. E eu converso com eles falam, Sérgio, os pescadores chegam para ele e falam assim, olha que perversidade, doutor, esse dinheiro é irrisório, porque o pessoal do Tubiacanga ganhou 40, 50 mil há 10 anos atrás. Eu devo receber ou não? Eles falam, pessoal, são pessoas que estão tão empobrecidas que ele fala, eu não tenho coragem. Os 2 advogados, eles não se conhecem. Eu passo o contato para você. Eles falam, Sérgio, eu não tenho coragem de dizer para o cara para ele não receber. Por quê? Primeiro, o acordo da forma que está, você teria que... Ele foi chancelado pela juíza. Não sei se vocês sabem que essa ação, depois que a Petrobras perdeu da Justiça Estadual, ela levou para Brasília, para o Supremo. Ficou mais de 10 anos em Brasília. Entendeu? Perderam lá também. Então, o que aconteceu? Os advogados falam, cara, por quê? Qual é a questão? Eu diria para você que é quase irreversível. Entendeu? Porque todo mundo assinou. Todo mundo chancelou. Todo mundo se deu bem na história, menos os pescadores, entendeu? Então, não tem problema. E aí ele fala, olha, pessoal, eu não posso opinar sobre isso, porque cada um tem uma situação. Às vezes a pessoa, principalmente agora com pandemia, a pessoa tem uma pessoa que está internada, tem muitos idosos desse meio, a maior parte dos pescadores são idosos, entendeu? Acima de 60 anos. Então, você vai dizer o quê? Né? Ah, não recebe? Então, tem essa situação que os pescadores estão entregues à própria sorte. Né? Eu conheço um ou outro que não quer receber, que não recebeu, mas a grande maioria, até pela situação de pobreza em que está vivendo, tende a assinar. E na hora que assinar, ele abre mão de tudo. Ele nunca mais vai poder reivindicar. Entendeu? Então, é um contrato assim, muito, muito perverso, muito bem elaborado por mal, digamos assim, né? Então, esse é um problema. Então, o que eu estou tentando dizer com tudo isso é que essa categoria ela é uma categoria muito fragilizada no Brasil todo. E vocês viram, o ano passado, o vazamento de óleo no Nordeste? O Nordeste tem 350 mil pescadores, mas não teve mobilização. E olha que os pescadores do Nordeste são colônias de luta. Tem um movimento de pesca forte.
Então, aqui não, as colônias estão na mão de um monte de pelego, um tecido social que é muito frágil, empobreceu, vocês sabem também. E os representantes deles, que seriam os representantes políticos, os representantes sindicais, são esses pelegos da federação. Entendeu? Então, uma situação muito, muito, muito complicada. Qual é a situação do pescador no Rio de Janeiro? Tanto na Baía de Guanabara como na Baía de Sepetiba, eles já estão classificados entre a situação de extrema pobreza. A Fundação Getúlio Vargas publicou um relatório, que se vocês encontrarem, me envie, que eu não consegui até agora, e saiu uma matéria em janeiro no RJT, na Globo News, com aquele economista Marcelo Neri, da FGV, e o repórter entrevistou ele, e ele foi exatamente entrevistar um pescador que nós conhecemos lá de Saracuruna, em Caxias. O cara não tinha nem fogão, gente. Não tem. A casa dele, de madeira, cheia de buraco, ventava, chovia, entra tudo dentro da casa dele. Né? E do lado do barraco dele de madeira, um valão, que aqui não é rio. Ou é o Sarapuí ou o Iguaçu. Um valão. Né? Uma embarcação envelhecida. Então, os pescadores estão nessa situação. E há muitos anos que o Bahia Viva tem alertado sobre isso, vocês vão encontrar muitos artigos, muita matéria. E agora tem essa prova. E para confirmar isso, tem um projeto da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, que é financiado pela própria Petrobras, um projeto que eu sempre dou como referência, chamado PESCART. Eu posso passar o contato dessas pessoas para vocês. Pode sim, seria ótimo. É um PEA. O que é PEA? É um programa de educação ambiental que é criado, ele é financiado pelas grandes empresas como parte medidas compensatórias. Ele recebe a licença de um duto, de uma plataforma, uma refinaria, seja lá o que for. Eu estou mascando gengibre aqui, aí está... Então, o órgão ambiental, seja o IBAMA, seja o INEA, ele dá a licença ambiental e ele exige compensações, medidas mitigadoras e compensatórias. Então, nessas medidas, vem esses PEAs, que é o Programa de Educação Ambiental. Tem até uma resolução do IBAMA normatizando isso. Então, a UENF ganhou esse projeto. E esse projeto ele é muito interessante, porque ele abrange vários municípios, me parece que são 12 do norte fluminense, e eles entrevistaram cerca de 3.500 a 5.000 pescadores. E sabe qual é a conclusão? É que esses trabalhadores que produzem proteína estão vivendo em situação de insegurança alimentar e alguns até na fome. Então, pela primeira vez, que para mim é uma coisa empírica, eu vejo, eu vou no lugar e eu constato, e falo isso, repercute na imprensa, peço providência ao Ministério Público, eu peço o Bahia Viva, né? Pelo Bahia Viva. Surgiu agora, como conclusão do trabalho do PESCART, da UENF, uma equipe muito séria, e também desse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que eu não consegui pegar ele ainda na íntegra. Mas, então, essa é uma situação. Né? Eu ontem tive uma reunião aqui com o atual presidente, virtual, né? Com o atual presidente da FIPERJ. Você sabe o que é a FIPERJ? Não. Qual seria esse? É o órgão estadual é o órgão técnico da pesca no Estado. Existe uma Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca, tá? E ela tem um órgão técnico. Para agricultura chama-se EMATER e para pesca chama-se FIPERJ, Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos desenvolvendo esse projeto da Universidade do Mar. No ano passado, nós recebemos uma carta de apoio da FIPERJ, da presidente da FIPERJ.
E aí agora, há poucos dias, eu soube que trocou o presidente da FIPERJ. E é o Ricardo Ganem, acho que ele é biólogo, ele era do INEA, ele é um técnico do INEA, e está lá há 3 meses. Então, nós estamos conversando, iniciamos ontem um diálogo, porque a gente quer trazer para essa Universidade do Mar, da Baía de Guanabara, que é uma proposta do Bahia Viva, da Associação de Moradores de Paquetá e da reitoria da UERJ, mas nós temos mais de 30 instituições apoiando, inclusive a reitoria da UFRJ, vários departamentos e laboratórios. Depois eu queria até pegar o e-mail dos professores de vocês para mandar o projeto, para ver se também a engenharia, porque o pessoal da geografia já está dentro, da biologia e outras áreas da UFRJ, né? Ver se também a engenharia se soma nisso, que isso vai gerar teses, bolsas, projeto de extensão, vai ser uma oportunidade aí para quem está na academia. Nós estamos defendendo que a Universidade do Mar ela tenha como um dos seus eixos a questão da extensão pesqueira, né? Nós estamos assim, convencidos de que a forma que o Bahia Viva pode ajudar os pescadores é através de cursos de capacitação profissional, formação, ajudar na formação do jovem, do filho, neto do pescador, entendeu? Para que essas pessoas saiam da atual condição de pobreza ou extrema pobreza, gente. Porque hoje o pescador é uma espécie ameaçada de extinção. Na Baía de Guanabara, você tem espécies marinhas já em extinção. Boto cinza, cavalo marinho, tartaruga verde. Mas não é só isso, existe uma categoria profissional que é secular. Os pescadores artesanais, eles são os descendentes diretos dos povos originários. Segundo os livros do Elmo Amador e outros autores, existiam na Baía de Guanabara cerca de 120 mil indígenas. Só aqui na Ilha do Governador existia uma etnia chamada Termininóis, que eram 8 mil. Foram extintos esses Termininóis. Tenho até uma amiga que está tramando comigo, vamos fazer um filme. Eu estou escrevendo o roteiro desse filme aí, dos Maracajás, né? Então, houve aqui um grande extermínio, um genocídio aqui na Baía de Guanabara, do país todo, né? Então, esses pescadores, não por acaso, e a obra do Elmo Amador mostra isso, eles, em vários, ao longo dos rios que deságua na Bahia, você encontra sambaquis, que são referências dos povos antigos, dos povos originários. E não à toa os pescadores estão aonde? Nos territórios onde tem manguezal, na beira dos rios, entendeu? Então, é bem possível, porque também entre os indígenas tem alguns povos que são nômades. Então, é possível que eles tenham feito migrações, inclusive em busca de alimento, né? Então, e havia uma grande comunicação aqui na Ilha do Governador, eram 3 aldeias, né? Havia uma grande comunicação entre eles, por embarcação, entendeu? Então, o que acontece? Esse setor ele precisa de apoio, seja através das políticas públicas. Nós tivemos, durante um período, o Ministério da Pesca, que meia bomba, mas era melhor com o Ministério da Pesca do que sem o Ministério da Pesca, porque pelo menos você sabia onde protestar, né? E jogava a pesca. Foi criado do governo Lula e foi extinto pelo Temer, quando houve o impeachment, o golpe institucional. Foi uma das primeiras medidas que ele fez, foi essa. O que aconteceu? Na história do Brasil toda, foi a primeira vez que a pesca ganhou o status de ministério. Mesmo com pouco recurso, etc. e tal, vocês não imaginam o que significa. É um empoderamento político. Entendeu? A coisa está ruim, vai todo mundo para Brasília. O ministro vem do Rio de Janeiro, vão protestar atrás do ministro. Então, você sabia quem cobrar. E isso refletia nos estados, vocês nem imaginam. Porque uma prefeitura criava uma secretaria municipal de pesca, até poder ter acesso do governo, recursos financeiros do governo federal, entendeu? Então, era um embrião de política pública que durou 10, 15 anos e acabou. Acabou. Hoje, ninguém sabe onde tu encontra a pesca do governo federal. Aliás, no governo federal está difícil encontrar qualquer política pública, mas
esse setor é um setor dos mais empobrecidos do estado do Rio de Janeiro. Isso eu quero falar para vocês. É um negócio assim que me chama muita atenção, né? E dizem que eu estou aqui por causa da minha ancestralidade, potiguara. Eu nasci numa cidade que é uma área que tem pescadores. Aliás, lá na minha cidade, Canguaretama, quem lidera são as mulheres da colônia de pesca. Aliás, no Nordeste, no Pará, grande parte das colônias são mulheres liderando. Entendeu? Então, aqui tem uma outra característica do estado do Rio de Janeiro. Raramente você encontra uma equidade de gênero nas organizações. Tem instituições aí que existem há muitos anos, nunca teve uma mulher na diretoria. Então, isso também é uma questão. Eu que viajo, tive agora vários anos indo para a Bahia, fazendo trabalhos lá na área ambiental, gerenciamento costeiro, eu percebo isso. Então, tem algumas disparidades assim entre a realidade do Rio e outras. Então, o que importa é o seguinte: a pauta dos pescadores, primeiro, eles precisam de políticas públicas, o que não é fácil, porque estão desorganizados, porque não tem uma representação legítima. E, por outro lado, a nosso ver, a contribuição que nós não somos poder público. Tá? O que nós podemos fazer é apoiar, incentivar, brigar com eles, entendeu? E a outra, onde a gente pode contribuir é na questão da formação, né? Com cursos livres. Uma das ideias que a gente quer desenvolver com a FIPERJ é um projeto que ele ainda não tem nome, mas basicamente é o seguinte, Guilherme, é assim, é um curso de formação para ensinar pescador a pescar projeto. Deu para entender o que é? Entendi, sim. Um curso. Entendi. Deixa eu te falar. Existe no âmbito federal e estadual uma política pública chamada PRONAF. Vocês já ouviram falar nisso? Programa Nacional da Agricultura Familiar. Não, nunca ouvi falar. Um agricultor familiar, um assentado da reforma agrária ou um pescador, ele pode acessar recursos do Banco do Brasil. Não é muito, mas 20 mil, 50 mil, blá, blá, blá. Tem outros programas, tem o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar. Isso foi uma conquista das conferências de pesca, que ocorreram de 2003 para cá. 30% da merenda escolar você tem que comprar da agricultura familiar e da pesca. E tem outros programas, PNAE, tem outros. Sabe qual é o problema no Rio de Janeiro? Quase ninguém acessa esses recursos públicos. Sabe por quê? O pescador não tem documento, o pescador no Rio de Janeiro não consegue se aposentar porque ele nunca pagou o INSS, ou se pagou, ele não consegue comprovar. Ou seja, o pescador não consegue acessar a indenização da Petrobras irrisória porque ele não tem documento. Ele é um ser invisível. Ele é uma categoria que está na invisibilidade social mais profunda. Olha que loucura. E é aí que nós queremos entrar, entendeu? Para ver se fomentar novas lideranças e apoiar, por exemplo, nós estamos apoiando a legalização da colônia de pesca de Caxias, entendeu? Por quê? Porque você, para ter tu tem que ter advogado, tu tem que pagar cartório. Bahia Viva mesmo renovou a documentação, nós gastamos quase R$2.000 de cartório. Pescador não tem R$2.000 para pagar no cartório. Aqui a gente paga como? Vaquinha. Eu boto 50, outro bota 100, outro bota 20, a gente vai. Mesmo assim, não é simples. Então, esse segmento, ele precisa de um apoio da sociedade, nesse sentido, entendeu? E eu tenho certeza que esse trabalho que vocês vão fazer aí no Poli vai ajudar muito, porque tirar esse grupo social dessa invisibilidade, entendeu? Eles têm que voltar, eles têm que ser incluídos nas agendas de políticas públicas, mas eles precisam também de formação. E as universidades têm que dar essa contribuição. Um engenheiro civil que atua na área do saneamento, ele precisa olhar. Os pescadores estão nas áreas que nenhuma área tem saneamento básico. E nós tivemos 2 programas, o PDBG, Programa de Poluição da Baía de Guanabara, e o PISAM, Programa de Saneamento dos Municípios, financiado pelo BID, bilhões e bilhões de reais, nenhuma comunidade pesqueira foi saneada. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter uma solidariedade mesmo. Cada um ajuda de uma forma que pode. Quem é jornalista faz uma matéria, quem é da engenharia ajuda com alguma coisa. Tem que projetar centros de beneficiamento, escola de pesca, CAIS, tem um monte de demanda que eles precisam.
Isso é a importância da extensão, né, da faculdade, né? Não ficar só retida ali à instituição, e ir para outros lugares, ver É, as demandas da população e tentar, de fato, contribuir, né? eu estudei aí na área de recursos hídricos, né? Ah, Então, o que lá acontece? no CT mesmo. Exatamente. E aí o que acontece? O que eu vejo é o seguinte: o Elmo ele questionava muito isso. Principalmente quem tem o privilégio de estudar numa universidade pública, como a UFRJ, isso tem que voltar de alguma forma para a sociedade, gente. Entendeu? Tem que ter algum retorno. De O fato. problema todo é que você passa um curso todo, vocês estão tendo, por mérito de vocês, por curiosidade acadêmica, por sensibilidade como ser humano, sensibilidade social, por consciência política, vocês estão fazendo um trabalho que tem uma perspectiva crítica de ver as coisas para além do que sai no Jornal Nacional. Mas a grande maioria sequer tem acesso a esse tipo de conversa aqui. Sim. Por isso que eu estou autorizando vocês divulgarem. Ah, Bota tá, no obrigado. grupo do Zap da turma depois. Pode deixar, deixa eu mandar. Um ou outro vai ter interesse de... Sim, Pode sim. ter interesse, né? Isso que você falou, eu acho que até a ideia mesmo, né, desculpa, Guilherme, de atrapalhar, da disciplina, né, que traz esse objetivo da gente realmente fazer essa reflexão, assim, não só das engenharias, mas as próprias aulas também, o professor estimula muito isso da gente a gente lê algumas obras literárias, a gente debate um pouco, e eu fiquei pensando muito no que você falou, eu cheguei nisso que todos não, mas os pescadores que foram afetados, eles desenvolvem, né, práticas culturais de comunidades, por exemplo, eu aqui do norte tenho uma noção das comunidades ribeirinhas e tem também, né, aqui próximo, aí que você estava falando de como também essas práticas são desmanteladas com essa falta, né, de apoio financeiro e apoio também de outras formas, de visibilidade, como você falou. E só fazendo um link mesmo que você falou várias coisas que me chamaram a atenção na questão de que você trabalha na parte de recursos hídricos, né? De como é que nós, engenheiros, por exemplo, eu sou engenheira civil, tenho uma noção dessa parte de engenharia de infraestrutura, de saneamento básico, né? Que eu também tenho aula nessa ênfase de recursos hídricos. Tenho essa vontade muito que veio na minha mente, assim, de dar esse retorno para a sociedade enquanto a gente estudantes da instituição federal, né? E pensei muito sobre como é que isso poderia ser atrelado no caso, na região norte, né, que tem muito a ver com essa questão das comunidades ribeirinhas, né, e como o saneamento, que são regiões abundantes de água, né, que deveriam ser cuidadas, que deveriam ser tratadas, sofrem uma precariedade tão grande de saneamento básico, né, então tem abundância, mas não tem ao mesmo tempo. Então, achei muito interessante isso que você trouxe para a gente também, né, perceber e concluir mesmo essa ideia de como é que a gente pode estar, sabe, saindo do nosso mundinho de engenharia e buscando perceber coisas que acontecem próximas a gente, né? Então... Esse campo do setor saneamento, ele tem um grande potencial, né? Você veja, o último dado que foi publicado, que é o SNIS, Sistema Nacional de Informação e Saneamento, do governo federal, com base nos dados do último IBGE, você tem no Brasil 100 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico. 100 milhões, gente. Isso é quase 49,7%. E 35 milhões sem acesso à água potável. Isso é uma tragédia. Aí veio a pandemia. Não é à toa que a gente está aí batendo, infelizmente, quase... Daqui a pouco vai estar dando 450 mil, enfim. Então realmente é uma coisa séria. Essa ideia da Universidade do Mar, Jéssica, tem muito a ver com isso, sabe? O Elmo, o professor Elmo Amador, ele tinha essa inquietação. A ideia de que a universidade tinha que se voltar para a sociedade. E também ele questionava o seguinte fato, que no Rio de Janeiro você tem uma das maiores concentrações de universidades públicas e privadas na região metropolitana. E todo mundo trabalha de forma fragmentada, nas suas caixinhas, às vezes no mesmo corredor, um pesquisando a mesma coisa que o outro, sem diálogo, reproduzindo essa fragmentação que existe no poder público,
Eu tenho 20 e poucos anos de administração pública. Então, às vezes, o cara da mesa do lado está fazendo a mesma coisa que você. E numa relação não de cooperativa, mas de competição, escondendo as informações, ou... Então, ele tinha muito esse questionamento. Então, essa ideia da Universidade do Mar é a gente tentar enfrentar essa questão da fragmentação, produzir dados, monitoramento, possibilitar que o estudante possa ter uma extensão universitária, né? Para isso os projetos têm que prever bolsa, entendeu? Então, tudo isso. E esse ambiente da Universidade do Mar, ele não é um ambiente para academia apenas, porque vai misturar movimento social, já está misturando, vai misturar, o Bahia Viva ele é movimento social, a gente não abre mão disso, né? E vai misturar também com o saber tradicional das comunidades. Então, isso vai ser uma coisa que vai dar algo novo aí, né? Que o pessoal está chamando de ecologia dos saberes, né? Agora, sobre essa questão cultural, eu vou te dar uma notícia muito, muito ruim. Alguns anos atrás, uns 4, 5 anos, nós criamos aqui na Ilha do Governador uma feira agroecológica, que agora com a pandemia está quase morrendo, que era ali na Praia da Bica. E para criar essa feira, desde o início, a gente pensou, além dos agricultores familiares aqui da região metropolitana, Petrópolis, Guapimirim, da Zona Oeste, nós reservamos na feira um espaço para o artesanato da cultura indígena e para as comunidades pesqueiras. Peguei carta de apoio para a feira agroecológica, é uma feira agroecológica cultural, tá? Das entidades de pesca da colônia, da ilha e de Tubiacanga. Aí a burocracia demorou 8 meses entre os ofícios até sair a feira, tá? Quando a feira ia ser inaugurada, eu voltei, né? Para reunir com esses grupos. Pessoal, lembra daquela carta? Vai acontecer, vai inaugurar daqui a um mês. Porra, então, lá vai ter umas barracas para vocês. Aí me veio a tristeza. Sabe qual foi? Na colônia Z10, que é considerada a mais antiga da Baía de Guanabara, tinha um senhor, Jordão, que ele tecia, ele fazia um escovo, é uma armadilha de pesca, inclusive Jequiá, o nome indígena é Jequié, que é armadilha de pesca. Tá? Ele fazia um negócio lindo e ele vendia como artesanato. E a casa dele era toda enfeitada com aquilo. Ele fazia de vários estilos. Esse senhor morreu. Quando eu voltei na casa dele, ninguém da família aprendeu a fazer. Nem os filhos, nem o neto. Aquele conhecimento, aquela cultura dele, que era linda, e era a fonte de renda dele, morreu. E eu fiquei procurando na colônia. Em Tubiacanga, a mesma coisa. Foi pior em Tubiacanga. Eu fiquei procurando. Sabe o que aconteceu? As entidades de pesca que ajudaram a criar a feira agroecológica nunca expuseram nem um palito lá, porque eles não têm mais o artesanato. Aqui na ilha. Lógico, lá em São Gonçalo, em Magé, em alguns lugares ainda tem. Mas eu estou dizendo o seguinte, então, o que eu percebo é que há um forte empobrecimento com um desmantelamento cultural. Inclusive a questão das moradias. Quando eu cheguei aqui no Rio, meados dos anos 80, as construções eram diferentes, ainda eram aquelas construções antigas. Hoje em dia, tu chega aqui na colônia, tu não vai acreditar. A construção é como se você estivesse olhando para qualquer favela do Rio de Janeiro. É casa em cima de casa, raramente ainda sobrou uma casinha com aquela coisa mais antiga, um certo estilo, né? Então, tem essa coisa, entendeu? Então, é uma descaracterização, né? E, logicamente, que ao longo dos anos, eles foram vendendo as casas e então você tem hoje uma presença nas comunidades pesqueiras de um outro tipo de morador, que não é dali. Então, isso tudo vai criar esse desmantelamento cultural. Então,
Lógico, nas comunidades no Nordeste e no Norte do país, você ainda tem essas questões da cultura tradicional mais forte. Aqui no centro urbano, na Baía de Guanabara, está cada vez mais difícil. Lá em Sepetiba, você ainda encontra algumas pessoas que ainda fazem algumas coisas, né? Porque eles próprios construíam as embarcações deles, faziam o remo. Então, tudo isso está meio que se perdendo, entendeu? Então, é uma questão realmente muito, muito preocupante. E esse é o dragão do dia, entendeu? É o que tem que ser enfrentado, né? Sérgio, a gente conseguiu coletar todas as informações que a gente queria, a gente desenvolveu algumas perguntas, mas a conversa foi evoluindo e você foi explicando de uma maneira muito assim, bem detalhada, muita informação que a gente não tinha mesmo essa noção, que foi muito importante mesmo para a gente criar uma visão melhor, né, sobre todo o caso. A gente queria te agradecer a oportunidade, a disponibilidade que você teve. A gente está bem empenhado em fazer esse trabalho e foi bem legal saber que a gente tem agora a voz de uma pessoa que é testemunha do caso, que tem não só conhecimento do caso, mas de muitas questões que também envolvem o nosso meio ambiente, todas as relações sociais, todo o trabalho que você faz. Queria te agradecer de novo o nome do grupo. E se você quiser falar alguma coisa final, falar um pouco da Bahia Viva, de coisas que estão acontecendo agora, deixar aquele último recado mesmo para a gente conseguir sintetizar, né, o que a gente conversou aqui. Bom, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade, né? Desejo aí que vocês tenham sucesso aí não só no trabalho, mas nessa vida acadêmica, né? Uhum. E dizer o seguinte, que nós estamos... eu considero que nós estamos vivendo uma terceira etapa do Bahia Viva, né? Eu chamo da terceira geração. Né? Então, eu quero aqui convidá-los, você, o Guilherme e os colegas aí que queiram conhecer mais o Bahia Viva, no nosso site, www.bahiaviva.com, nas redes sociais. Inclusive, vim para o Bahia Viva, né? Nós temos aí programa de voluntariado, nós temos parceria, por exemplo, aí com uma empresa júnior da UFRJ, a AMBA, que é o pessoal também aí são estudantes aí da UFRJ, temos desenvolvendo campanha, uma parceria mais na área da educação ambiental e da comunicação, e nós estamos apostando nessa Universidade do Mar da Baía de Guanabara. Eu acho que ela pode ser projetar um futuro de parcerias institucionais, essa troca de saberes entre a academia e o saber popular, o saber das comunidades tradicionais, e também vai ser uma grande oportunidade para que a gente possa consolidar a área de ensino, de pesquisa, de extensão universitária neste território, né, que é um território que ele é marcado pela desigualdade social, ele é marcado também pela injustiça ambiental, né, acreditamos que o que pode reverter esse processo é exatamente essa cooperação interinstitucional da academia, com órgãos públicos, movimentos sociais, com as próprias comunidades pesqueiras e, quem sabe, também com setores econômicos, né? Chamados setores produtivos, porque, além das políticas públicas, é necessário uma mudança do padrão de desenvolvimento, entendeu? Isso é fundamental, isso significa que as corporações, as transnacionais, as petroleiras, elas precisam mudar o seu padrão de produção, porque o resultado disso é um crescente agravamento das crises que nós estamos vivendo, crise ambiental, crise sanitária, agora a emergência climática, a própria pandemia tem que ser vista nesse contexto de uma convergência de várias crises, né? Enfim, esse é o planeta que nós temos, essa é a Baía de Guanabara que nós temos. Então, precisamos aí juntar esses esforços todos aí para que haja essa recuperação ambiental integrada. Obrigado.